Vamos lá, gente. Boa noite. Aqui é o Christian. Agora é 11 horas e 30 minutos da noite de domingo. O pessoal mandando mensagem aqui dizendo por que que eu não cheguei no sábado para falar sobre o jogo do Grêmio. É, Muitas pessoas sabem, umas não sabem. Sábado foi feriado em Gravataí. Não estive na cidade, eu estive em Porto Alegre vendo algumas notícias sobre Grêmio, sobre Internacional. Desculpa eu não falar nada no Instagram ali, nada pessoal. É, Como hoje acabou já o jogo do Inter, né? Faz praticamente uma hora que já acabou o jogo. Tava aqui eu escrevendo no meu caderno, anotando umas coisas do Grêmio, falando de sábado aí do Grêmio e Palmeiras. É... Grêmio e Palmeiras não, desculpa, Grêmio e Fluminense. Nossa, eu tô lá com a cabeça no Palmeiras. Foi um jogo assim que o morto, dois times mortos. Daqui a pouco eu já vou falar dos centroavantes do Inter e do Grêmio, tá? Porque são a referência do clube, né? Os três. Dois do Inter e um do Grêmio. Depois eu falo. Mas o Grêmio, o que o Grêmio está apresentando aí é esse time. Sem qualidades e o Grêmio não tem time e não tem elenco. O Inter tem time, mas não tem elenco. Eu vou falar a diferença, tá? Porque olhando o jogo do Inter hoje contra o São Paulo e junto com o Fluminense semana passada e pegando o que o Grêmio fez na Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, é o espelho, é o espelho assim do retrato do início do ano. Pega o Fluminense, botou ali um time, né, meio misto ali, o Renato, vai pegar o Inter já semana que vem, que é. Gente, desculpa os latidos aí, que é latido da cadelinha da minha namorada aqui. É normal acontecer isso, às vezes os cachorros estão tudo latindo aqui dos vizinhos aqui. Já teve vários vídeos já que vários cachorros latindo, não tem problema nenhum, tá? A gente segue aqui com o vídeo aqui, não tem essa de interromper essas coisas aí. E segue o baile, tá, gente? Vocês sabem como meus vídeos são. Eu sempre boto no Instagram de como é que são os vídeos, todos vocês sabem. E toca o barco, é. Mas falando do jogo do Grêmio e com o Fluminense, o Fluminense podia ter vencido ao natural, 2-0 com um pênalti perdido pro Everaldo. O Everaldo já fez dois gols no Inter e fez um no Grêmio. Tá? Podia ter feito mais um de pênalti, mas foi infeliz. Mas o Renato fez um jogo seguro. Ele conhece o time do Grêmio, tanto é que ele conhece o time do Inter. O Renato sabe as peças. Então o Renato ali, alguns amigos meus falaram que o Renato tem pena do Grêmio. Pena será? Ele é profissional, ele tem que ganhar o jogo. Porque o Fluminense vem em 4, 5 derrotas no Brasileiro. Ele tinha sim que botar um time misto para tentar ganhar o jogo do Grêmio. E conseguiu. O que o Mano fez? Não fez nada. Essa parada aí que nós diziam que essa parada mundial pro Grêmio seria muito bom. Mas não ficou bom. O que o Grêmio melhorou? Ganhou do Fortaleza semana passada, tá, o Fortaleza uma draga, desgraçada. Mas aí jogou contra o Fluminense, perdeu. Jogou com o Palmeiras, perdeu. Ah, Alguns jogos aí da Sul-Americana foi péssimo, ridículo. O Grêmio não ganhou um jogo na Copa do Brasil, é o retrato do Grêmio. Legal, comprou a Arena, bacana. 130 milhões. Por que não compraram antes a Arena? Com a venda de jogadores aí. Lá atrás, lá. Porque tinha que pagar vocês não vão lembrar, mas o Grêmio tinha que pagar o Thiago Neves, tinha que pagar o Diego Tardelli. Esses caras aí de grife aí, uma bala de dinheiro. Mas ainda voltando pro Grêmio, daqui a pouco eu já vou falar do Internacional, mas falando do Grêmio e com o Fluminense, foi um jogo assim, cara, muito desânimo assim dos times. O Fluminense queria ganhar um jogo, legal, né? Ganhou, merecido, que é melhor que o Grêmio. O Fluminense, ele é melhor que o Grêmio. Por isso que ele ganhou o jogo. O Renato sabe mexer as peças. O Mano, esse time do Mano aí é o mesmo que foi deixar pro Quinteiros aí. É um time sem confiança, a gente não sabe quem é que vai jogar. A gente só sabe que o goleiro é titular. Goleiro.
A gente não sabe os meios que vão jogar. Cara, é tudo assim, um buraco assim, não tem nada de acréscimo pro time do Grêmio, não tem nada ali, não tem uma peça diferenciada, não tem um armador. O Grêmio tá anos sem armador. Quando jogou o Soares aqui, 2 anos atrás, o Soares era a referência de todo o Grêmio, é óbvio. O Grêmio chegou no segundo lugar no Campeonato Brasileiro, não foi por causa daquele pênalti que eles não deram lá pro do Yuri Alberto, lá, aquele Corinthians e Grêmio 4x4. É porque tinha Soares. Eu só não vou botar. O Soares foi nota 10 porque nota 10 é perfeito, não existe. Então o Soares foi um nota 9 no Grêmio, enquanto os outros foram tudo 6 e 5, 6 no máximo. Por quê? O Soares levou o Grêmio nas costas. O Soares saiu, não saiu alguns ali, poucos, entrou algumas peças aí. E tipo, até hoje o Grêmio não fez nada. O que o Grêmio fez? Ganhou o Campeonato Gaúcho no ano seguinte, sim, legal. Incompetência do Internacional. O Inter ganhou esse ano aí porque foi incompetência do Grêmio de ter o Octa ali, que é só o time do Inter que tem. Não vai ter mais Octa pro Grêmio, não vai mais. Não vai, não existe mais, não vai ter. Talvez tenha daqui quando eu não estiver mais aqui com vocês, tá? Talvez meus filhos vão erguer aqui o meu canal, alguma coisa, papapá, né? Vamos ver. Mas o time do Grêmio é esse, é limitações, é, tirando os meninos, Riquelme, Alisson, André, Henrique, falando dos medalhões aí, ó, Bright White, bota o Kahneman, bota o Volpe, bota o João Pedro que tá machucado, Lucas Esteves, o Cuejá que ainda não, pra mim ainda não estreou, não é o Cuejá ainda, não é o Cuejá do Flamengo, né? Tem o Edenilson. Cara, olha as peças do Grêmio. Pavon, Amuso. O Christian Oliveira, ele é bom, tá? Não dá pra falar muito dele, mas ele é craque, tá? Falando dele, tipo, de jogadores que estão devendo, tá? Ah, legal, quando o Fortaleza ganhou. Tá, mas o Grêmio não podia sustentar essa vitória aí contra o Fluminense, não podia ter um empate, não teve regularidade pra isso. Não teve. Aqui falando 10 minutos de Grêmio, gente. O que o Grêmio melhorou aí depois do Mundial? Não melhorou nada. O Grêmio meio que empatou com o Vitória lá, antes da parada. O único jogo bom que o Grêmio fez pra mim, depois do Campeonato Gaúcho, foi contra o Inter pelo Brasileirão, na Arena, que foi 1-1. O Grêmio poderia ter vencido se o juiz desse um pênalti pro Grêmio, que foi pênalti, tá? A gente não fica falando muito de arbitragem aqui, tá? Ali foi o único jogo que o Grêmio fez bom com o interino. O que o Mano ganhou aí? O que o Mano ganhou de um time aí? Ganhou do Fortaleza, ganhou do Bahia. Bahia num pênalti que não teve, que não existiu. A gente fala que não é só pro Grêmio e pro Inter. A gente fala quando é favor e contra. Não foi pênalti pro Grêmio contra o Bahia. Por que o Mano e o presidente não falaram desse pênalti que não foi? É muito fácil, né? No Campeonato Gaúcho, o Grêmio reclamava do juiz porque o Inter teve isso, isso, isso. O Inter reclamava do VAR porque o Grêmio teve isso, isso, isso. É um é outro. É assim que vai funcionar. O futebol brasileiro é isso. É ridículo. Aí o Grêmio perde pro Fluminense, tá normal. Não tá normal. Normal é o Inter tá na frente do Mirassol, que o Inter não tá. É normal o Grêmio tá na frente do Bragantino, mas o Grêmio não tá. Isso é normal. O que não é normal é Grêmio e Inter ficar na segunda parte da tabela para times inferiores. Com todo respeito, eu tô falando do Mirassol, eu tô falando do Bragantino. Olha só que coisa louca, gente. Mas agora falando do time do Inter hoje, o time do Inter não vai se classificar contra o Fluminense na Copa do Brasil, porque o Inter tem dois centroavantes que o Inter gasta praticamente 4 milhões de reais, 4 milhões em dois centroavantes.
Não são centroavantes, tá? Mas eu falo centroavante porque jogam na frente, tá? Porque eles não fazem gol. O Borré fez um gol aí contra o Santos de pênalti, porque o Alan Patrick deu a bola pra ele, tá? Ah, o Valência fez o último gol do Valência, gente, se eu não me engano, foi em abril contra o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro tava lá embaixo, o Cruzeiro era um dos líderes do Brasileirão, tá? E hoje não jogou o Alan Patrick, o Inter ficou sem armador. Não ia ganhar o jogo sem armador. Ah, mas o Alan Patrick apresentou virose. Será que foi mesmo? Esse Bruno Henrique apresentou um problema no pé ou na perna. Cara, isso é. Eu acho que é conversa fiada. Pra não jogar. Pra jogar na quarta. Pra estar recuperados aí. Aí o Roger bota aí um 3-5-2 pra se defender bem, pra não tomar gol do São Paulo, no 3-5-2. Mas não funcionou. Funcionou ou não? Não sei. O Inter não apresentou perigo. O São Paulo apresentou perigo num lance. No primeiro tempo foi gol de cabeça. O São Paulo não tinha dado um chute, o Inter não tinha dado um chute. O Borré pega um. O Borré, gente, tem uma bola ali que ele fica de frente pro goleiro, ele não chuta, ele toca pra trás. E como é que vai ficar o Inter? Será que o Inter vai reverter? Não vai. Porque os dois atacantes não fazem gol. Se não faz gol, não vai se classificar. Aí depende do Alan Patrick, que é o diferenciado. Ah, o Vitão, que virou armador, que lança. E aí? Cara, é uma coisa assim, ó. É estranhíssimo acontece no Beira-Rio. E o Brat, falando, voltando no Grêmio que eu falei, para falar dos três atacantes, o seu Brat White, que renovou o contrato aí, de ano arredondando aí para 2 milhões de reais, só faz gol de pênalti também. Ele sempre, quando tem pênalti, ele sempre bate um no meio. Ele fez um gol batendo no meio contra o Inter, no gauchão. Fez um de contra o Fortaleza aí, tá? Fez um gol no Fortaleza, no meio. Mas, meu Deus do céu. E aí sim, depois do segundo gol de pênalti, ele faz no toca do lado. Mas é muito pouco pro Grêmio. O time do Grêmio não apresenta nada, sem armador. O Mano sabe disso. O Mano já não acredita mais no Cristaldo, gente. A torcida do Grêmio não acredita no Cristaldo. Gente, se vocês estão ouvindo aí, cachorro latindo é normal, tá? Aqui na frente da nossa casa. Se vocês estão vendo aí no áudio aí. Mas olha, vou te contar, rapaz. O time do Grêmio não apresenta nada. Tanto é que. O que que melhorou aí? O Gustavo Martins, que é o zagueiro do Grêmio, que tá fazendo gol aí. É. Aí do lado do Inter, quem tá fazendo gol é o Carboneiro. Que depois aí do Mundial aí de clubes, é ele que tá resolvendo, ele que tá fazendo gol. Todo mundo achava que o Valência ia se recuperar ali, força física, pá. Nada do Valência, nada do Borré. Aí joga o Alan Patrick, é o pifador, é o cara. Olha só, meu. Esse Alan aí que jogou do Inter deu uma boa resposta, mas ele não pode jogar contra o Fluminense. Esse Richard aí que veio pra ficar no lugar do Fernando. Não tem comparação. Não tem. Quando saiu o Fernando, infelizmente por lesão, acabou o meio de campo do Inter. O Roger já viu que acabou o time ali já. Vai jogar daqui a 2, 3 dias, 2 dias aí contra o Fluminense. Não vai ganhar, não vai se classificar. Na outra semana, quase ali, já pega o Flamengo, já 3 jogos com o Flamengo. 2 na Libertadores, um no Brasileiro. O Flamengo com um super time aí. Aí vai acabar o ano do Inter aí, em agosto. Vai acabar, aí depois vai brigar pra Libertadores como sempre, Grêmio e Inter. Chega a ser assim, olha, gente. É um absurdo. A gente aqui e alguns amigos meus tá falando sobre Grêmio e Inter em Copas. O Grêmio foi um fiasco. Não ganhou uma partida no campeonato da Copa do Brasil e não se classificou nos playoffs da Copa Sul-Americana. O Inter aí ganhou o Gauchão,
Ah, agora os comentaristas falando, o Inter é candidato a time brasileiro. Não é. O Inter não tem elenco para fazer 38 rodadas em finais. O Inter tem um time que começa os 11 legais. Aí quando a gente fala elenco é quando tem troca. Tem que trocar por lesão, tem que trocar quando o jogador está suspenso. Trocar volante, entrar atacante. É isso que eu tô falando. Por que que o Roger não botou esse menino aí da base aí, o grandão aí, o Ricardo Matias? Por que que ele botou o Valencia e o Borré? Que eles nunca deram certo. Por que que botou os caras? Aí lá na Libertadores, lá contra o Nacional, lá, botou o Ricardo Matias porque os dois atacantes dele estavam lesionados. E aí? Aí era obrigado a botar o cara. Por que que não botou o cara, Roger? Por isso que eu não gosto quando você faz essas escolhas aí. Por que não bota o menino pra te ajudar? O menino que se classificou, fez os 2 gols lá contra o Nacional. Jogou bem os jogos da Libertadores. O Borré, não, o Valencia estava machucado. O Borré só jogou contra o Bahia, eu acho, no jogo de volta aqui. A última partida aqui no Beira-Rio. É umas coisas que não dá pra entender. Aí o Carboneiro, que é o melhor jogador hoje do Inter, depois da lesão que ele teve contra o Fortaleza aí, o Bruno Henrique cansado. O teu time, o pessoal dentro já sabe, ó. Rocher, Aguirre, Vitão, eh, e Vitor Gabriel e Bernabé. Aí ali um meio, Alan Patrick, Thiago Maia e Bruno Henrique. Aí nas pontas, no Borré no meio, Wesley e Carboneiro. Pronto, esse é o time do Inter, os 11. Aí o Bruno Henrique vai sair para dar lugar pra mim é o Luiz Otávio, tá? Não é o Ronaldo, por favor. Aí no ataque tem o Tabata. Onde é que está o Romero aí, que é o craque, era para substituir o Alan Patrick? Não tá. Já falei outros vídeos aqui, ó, dele, ó. Ele tem 18 partidas. Não, 19 partidas no Botafogo. Ele jogou um turno inteiro e não jogou mais. Esse é o número dele. O que que ele fez no Inter? O que ele fez? Ele entrou aí num jogo aí na Copa do Brasil contra o Maracanã, no Beira-Rio, que o Inter ganhou de 2-0, o jogo estava bem controlado. Foi só também. E outra, os 3 zagueiros que o Roger botou, ele só botou o Mercado para jogar porque o Vitão não pôde jogar porque está suspenso pelo a CBF aí, pelos atritos lá com o Corinthians lá no gramado, só por causa disso. E jogou o Juninho também. Onde é que está esse Diogo Rosa aí que o Inter contratou para jogar no meio? Também não jogou. O Inter não tem elenco para suportar isso. Vai perder pro Fluminense e não vai ganhar do Flamengo. É normal. Só não o Flamengo perder pro Flamengo é normal. Só não vai vir aqui no Beira-Rio decidir aqui, que é o jogo de volta da Libertadores, e tomar 3-0. Se for 1-0, um empate, tá bom. Não é goleado, não é humilhante. Mas perder pro Flamengo é normal. Não dá pra fazer confronto com os caras. Os caras estão contratando. É que nem o Flamengo falou aí na página, né? O Inter tá contratando e não tá pagando o Flamengo. Então, porque o Inter tem dinheiro. Essa dívida que o Inter deve aí é o terceiro ou quarto time do país que tá devendo. Acho que é o terceiro. Fica atrás do Corinthians e Galo, acho. Mas vamos ver o que vai acontecer essa semana. A gente vai voltar aí para falar sobre o jogo do Fluminense com o Inter lá no Maracanã, 9h30 da noite, na quarta-feira, e o Grêmio só lá no Brasileirão lá. Quanto o Sport, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que é com o Sport na Arena, eu acho. Não tenho muita certeza. Mas já vamos encerrar o vídeo aqui, porque já deu 22 minutos de vídeo, com os cachorros latindo. Vai aparecer no vídeo aí, não tem problema. Mas aqui é o ódio da dupla Grenal no futebol brasileiro aí. Chega a ser ridículo mesmo. Eu ia falar ontem do jogo do Grêmio, mas eu deixei tudo para falar junto com o time do Inter hoje. O time do Inter hoje foi ridículo, não apresentou nada. O Roger botou esse 3-5-2 em que não adiantou coisa nenhuma. E o Mano insiste nos mesmos jogadores lá, que não faz as trocas. Acho que o Edenilson vai ser a solução do Grêmio.
Só o Mano que acha isso. E aqui o time do Inter, o Roger, viu que o time é esse. Não vai tirar mais nada desse time. E o time vai entregar até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vai tentar uma Libertadores. É isso. É isso que acontece aqui. Então tá, gente. Já vou encerrar o vídeo aqui. É uma excelente semana para todos nós e tchau.